Bom dia, gente. Então, vamos iniciar hoje a nossa terceira aula, tá bom? Nosso encontro aqui do raio-x do Enem. Como eu falei pra gente, né, o nosso objetivo é responder as questões do Enem relacionado aos conteúdos de química, né? E traçar algumas estratégias depois, tá? Inicialmente eu estou apresentando como é a prova para vocês, né? E a gente está desenvolvendo esses estudos junto. Mas nosso objetivo maior, como eu falei para vocês, é criar um perfil dessa prova, né? Como eu estava conversando com os meninos antes de iniciar a aula aqui, a prova do Enem, acho que vocês já viram, foi adiada para o próximo ano, então a gente vai ter um tempo maior para a gente se dedicar à prova, né? E inicialmente a gente tinha uma meta de responder as últimas 5 provas e criar um perfil, né, das questões de química que cai, para vocês quando chegarem lá na hora de fazer a prova, vocês já terem uma noção, né, como é que vocês devem trabalhar as questões. E também tirar aquela mística de que as provas são difíceis, né, de química, que não é assim, né? Eu acho que das 17 questões, tem 2 ou 3 questões que tem um nível um pouco maior, sendo que a maioria das questões dá para você fazer de boa, né, sem tanto estresse, dá para fazer rápido. Porém, você tem que ter algumas dicas, né? Você já tem que ter umas informações prévias para vocês fazerem isso. Bom dia, Lucas. Então, galera, sem mais delongas, tá bom? Eu vou lá para a questão e a gente vai usar aquele critério lá. Eu deixo a questão para vocês, vocês dão uma conferida e depois a gente vai e responde com vocês, tirando as dúvidas, tá certo? Um simulado. Sim, Joel, posso sim. Eu vou fazer a reunião das questões, tá? Hum. Uhum. Geralzão, Joel. Tem a escola, eu vou até falar isso com ele. A escola ela faz, sabe? Esses simulados. Geralmente a gente faz no começo, no meio do ano, e a gente vai fazendo esses simulados. Eu posso levar essa sugestão lá para a coordenação e abranger não só para o nosso, para os alunos, mas para a galera em geral, tá bom? Mas aí dá para fazer. Então, galera, vou para lá, tá? Deixa eu passar aqui. Pronto, a apresentação é essa. A gente havíamos, deixa eu só passar aqui, a gente já tinha comentado sobre esse slide. Ficou faltando duas questões, né, de química ambiental, que eu mandei até esse material lá para vocês, tá bom? Então, tem essa questão aqui. A gente vai discutir ela logo, que como eu mandei para vocês, então já deu tempo lá de a galera dar uma conferida, tá bom? E aí eu vou ler aqui com você essa questão. Fala assim: as plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. O sequestro do carbono pelas plantas é aumentado aí, né? Pelo que, né? O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Aí o item A: reciclando papel. Item B: mantendo intactas as florestas nativas. Item C: fazendo o replantio das áreas degradadas. Item D: evitando a queima de madeira e de áreas de floresta. E o item E: substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Olha só, né? Ele quer saber o sequestro de carbono pelas plantas é aumentada a partir de quê? De qual dessas atitudes aí você aumenta, né, o sequestro de carbono? Olha que questão legal, né? Mas tem que ter cuidado com ela, tem algumas pegadinhas aí. Qual dos itens vocês marcariam, né? Rinaldo já colocou aqui o item C, tá? Alguém marcaria, gerou dúvida. O item B aqui, o Lucas. A galera tá com dúvida aí também no B, né?
que mais, galera? Podem dizer aí, ó, qual alternativa que vocês iriam marcar, né? Se vocês fossem fazer essa prova aí, quais as alternativas que vocês teriam dúvida, né? Enquanto isso, eu vou fazer um desenhozinho aqui, tá? Vou fazer aqui nosso lindo sol de Fortaleza. Daqui, hoje o sol apareceu, né? Graças a Deus. Dá para lavar as roupas. E aqui tem uma plantinha. Tá aqui uma plantinha, uma árvore. E então, o que acontece, né? Que esse sequestro de CO2, tá? Na nossa atmosfera tem muito gás carbônico, né? O gás carbônico aqui é presente na atmosfera, derivado, né, da ação humana. O CO2 ele acontece naturalmente também. E aqui a gente tem o Sol. O que a plantinha tem de interessante? Ela pega, né, as radiações do Sol, né, a luz, né, aqui, ó, e também captura, sequestra esse CO2 aqui da atmosfera, tá? E lá ele faz um processo chamado de fotossíntese, né, ó. Fotossíntese, que é justamente a produção de glicose, né? E quando ele fala de sequestro, ele está falando assim, ó, esse CO2 que está presente aqui da atmosfera, ele vai deixar de existir, né? Ó. Então, ela acaba retirando os poluentes, né? Que é chamado aqui de CO2, que está relacionado aqui ao efeito estufa, ao aumento do efeito estufa. Então, a plantinha, ela é ideal, né? Ela que faz esse, vamos dizer, esse balanço aqui de CO2 na atmosfera. Então, quanto mais planta tiver, menos quantidade de CO2 vai ter na atmosfera. E a galera aqui, eu vi que a galera está indo no item B. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, o sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Olha só. Ele quer saber quando é que isso aqui vai acontecer. Quando é que o CO2 ele vai ser retirado, né? Aí ele fala assim, reciclando papel. Vamos lá raciocinar. Professor, reciclando papel, o papel, o que ele tem a ver com a árvore? Né? O papel, ele é derivado da celulose. Né? Então, para você produzir papel, você tem que derrubar a árvore. Eu reciclando papel, automaticamente eu vou deixar de derrubar a árvore. Mas, beleza, mas isso vai aumentar o sequestro de carbono? Se você for analisar, você deixar de derrubar a árvore, você não vai aumentar o sequestro de carbono. Na verdade, você vai manter. Se você derrubar, você vai diminuir, entende? Então você mantém, você vai só manter a quantidade de sequestro de carbono, porque as árvores vão estar lá tranquilas, vão ser as mesmas árvores. Então tu não está modificando nada. Então isso aqui, ó, ela é falso, beleza? Aí tem a outra, que é o item B, né, que vocês falam assim, ó, mantendo intactas as florestas nativas. Olha só, galera. Se tu manter intactas as florestas nativas, tu não vai estar alterando a quantidade de árvores também. Tu vai manter a quantidade de árvores. Se tu mantém a quantidade de árvores, tu tá aumentando o sequestro de carbono ou tu tá mantendo o sequestro de carbono? O que é que vocês acham? Mantendo, né? Então não tá acontecendo aqui, ó, o aumento. Então perceba que é uma questão que ela é tendenciosa, tá? Ela é tendenciosa. É uma questão mais interpretativa, né? Ó. Então aqui também, ó, é falso. O item C ele fala assim, ó, fazendo o replantio das áreas degradadas. Olha só, se eu tenho uma área degradada que não tem planta e eu vou lá faço o replantio dessa área, o que vai acontecer automaticamente? Né? Vai acontecer um aumento de sequestro de CO2. Por quê? Porque eu não estou desmatando, mantenho o que eu tenho, só que eu estou aumentando a quantidade de árvores. No momento que eu aumento a quantidade de árvore, né, através do replantio das áreas degradadas, automaticamente eu estou aumentando esse sequestro de carbono. Então esse item C aqui, ó, é o verdadeiro, tá? Então é o item que vocês deveriam marcar, que é esse item C. O item D,
evitando a queima de madeira de florestas e de áreas de florestas. Novamente, aquela ideia, ó, se tu evita a queima de madeira e de florestas, tu vai manter, na verdade, tu não vai aumentar o sequestro, né? É uma questão, bota lá pegadinha, né? Mas era interpretativa também, então é falso. Esse aqui também é falso, ó. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos, também é falso, tá? Então, cuidado, né? Tem que ter cuidado na hora de resolver essas questões, que é uma questão que aparentemente é simples, mas ela gera algumas dúvidas, né? Eu vi que o pessoal ficou muito em dúvida agora. Até agora eu já ia achar que era a D. Não, é o item C, tá bom? O item D vai manter a quantidade, né? Vai só manter. Então, cuidado aí com a questão. Tranquilo? Dúvidas nessa questão, galera? Podemos passar para outra? Pronto, então, passando aqui. Essa aqui é interessante, essa questão aqui. Ele vai falar sobre descarte, né, de lixos e tal. Sempre cai, galera, isso aqui, sempre cai, tá? Ou, né, um ano sim, outro ano não, mas sempre tem alguma questão relacionada a isso. Então, deixa eu trabalhar aqui com você essa questão. Ele fala assim, ó. O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente seus resíduos, né? Para regulamentar essa questão, o projeto de lei, aí ele dá o número de lei aqui de 2019, que institui o marco regulatório do saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024 para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterros sanitários, entre outras providências. A medida apontada no texto é necessária porque, aí, vamos lá falar aqui sobre esses dois conceitos aí, lixões e aterros sanitários. Vamos lá. Qual é a diferença entre os dois aqui, galera? O que é o lixão? O que é o lixão para vocês? Oh, aterro. Tá. Não, tranquilo, já vai. O pessoal não tem controle. O pessoal vai chegando, né? Cuidado, o aterro sanitário é um pouco diferente, tá? Eu vou caracterizar isso. O lixo. Oi, diga. Da- Ah. Oi. Uhum. Exatamente. O lixão, galera, o lixão, ele não tem um controle, né? Como vocês colocaram, ele não tem um controle e um lugar aberto. Na verdade, é uma área que ela não, vamos dizer assim, ela não é preparada, tá? Para receber o lixo. Na verdade, é como se a pessoa fosse meio da rua, pegasse e jogasse lá as coisas e pronto, deixasse lá céu aberto, sem nenhum controle sanitário, né? O que acontece muitas vezes, né? A gente tem, inclusive, aqui
Eu acho que aqui em Fortaleza tem um lá em perto de Messejana, né? Isso. Ele tem um controle, tá bom? Eu vou falar já aqui sobre o aterro sanitário. Ó, o lixão a galera recolhe o lixo da cidade e vai para um local um pouco distante da cidade, né? E joga o lixo lá de forma sem controle algum, joga no solo mesmo, né? E isso gera vários problemas, né? Porque se você for ver algumas reportagens de lixões, como você não tem controle do lixo que está indo para lá, acúmulo de matéria orgânica, aí tem pessoas, catadores que vão para lá, pessoas que acabam se alimentando daquele lixo ou utilizando o lixo para fazer outras coisas, né? Animais também, né? Problemas de saúde. Então, você pode ter uma contaminação do lençol freático, já que, como você não tem um controle nenhum, esse lixão ele pode penetrar o subsolo, entrar em contato com a água e contaminar, né? Então, você acaba depois utilizando essa água e você acaba sendo contaminado também. Então é um processo que não se usa mais, né? Ou não é para se usar mais em canto nenhum no mundo isso aqui, tá? Isso aqui, lixão, é você pegar o material, o lixo, né? E você jogar ele sem um controle nenhum. Simplesmente jogar ele ao léu, achando que a natureza vai dar conta, que ela vai reciclar tudo, e não vai, né? Demora um tempo. Então, você não cria uma responsabilidade quando você tem um lixão. É como se a prefeitura ou o estado simplesmente pouco se lixasse para isso, né? Então é um problema muito grande em questão dos lixões. Hoje em dia não é mais aceitável, né? Infelizmente nossa legislação demorou muito para 2019, é recente, né? Esse projeto. Então até 2024 não é para existir mais os lixões. O que se propõe? Os aterros sanitários. O que são os aterros sanitários? É um local já preparado. É diferente do lixão. Você prepara um local, você vê a localização, vê que está distante da cidade, né? Lá você faz um preparo. E esse preparo é o que? Na verdade, você cava um espaço, né, no chão. Aí nesse espaço você veda, né? Você vai vedar aqui ele, ó, porque se você veda, a matéria orgânica, o chorume, né? Ele não vai ter em contato com o solo. Então aqui você pode, né, nesse momento, pegar o lixo e despejar ele aqui dentro, né? Despejar ele aqui dentro. O lixo aqui, ó, ele vai ser despejado aqui dentro. Então, no momento que ele é despejado aqui dentro, você tem um controle. E o chorume que é formado, que é aquela matéria orgânica, ela pode ser reaproveitada. Os gases também produzidos aqui, né, os gases metano e tal, eles podem ser reaproveitados. Então, você tem um controle melhor, né, e você polui menos a natureza, porque você isola esse material, você não está expondo esse lixo diretamente ao solo. Então, a contaminação dos lençóis freáticos ela é minimizada bruscamente. Então, essa é uma ideia, né, inicial sobre a diferença entre lixões e aterros sanitários, tá bom? Então, ele fala assim: a medida apontada no texto é necessária porque, aí o item A, olha só, a poluição causada pelo aterros sanitários é reduzida, né, pela impermeabilização do solo e tratamento do chorume. Olha só, foi o que a gente acabou de falar, não é não? Ó. Impermeabilização. O que é esse termo? Você já ouviu falar? Impermeabilização? É justamente, né, fazer uma paredezinha aqui, ó. Ela é impermeável, ela não permite que o líquido entre em contato com o solo, né? Então deixou impermeável. Então o chorume, vocês sabem o que é o chorume? Uhum. Alguém ia falar também? Opa. Alguém ia falar? Desculpa, Joel, te cortei.
Então, galera, é exatamente... O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? Ó, o chorume é o que o Joel falou mesmo, né? Ele é proveniente, né, da matéria orgânica. Se você deixar a matéria orgânica parada por um tempo, ela vai formar um líquido, né? Um líquido escuro. E esse líquido escuro ele é rico em nutrientes, só que tem muitos micro-organismos, né? Então a galera utiliza inclusive isso como adubo, mas tem todo um processo de fermentação, tem um tempo, né? Que a galera faz aquelas. O pessoal em casa, inclusive, bota aquelas bandejas de tipo de sorvete, né? E você consegue produzir o chorume para as plantinhas em casa. Então tem todo um processo. Então, você não pode simplesmente pegar esse chorume e jogar. Você tem que fazer um tratamento dele antes de ir, né? Então, o que acontece? Quando ele fala a poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida, perfeito. Ó. Há uma redução quando comparada lá aos lixões, tá? Pela impermeabilização do solo e tratamento do chorume. Ok. Então, eu posso marcar já o item A? Não, né? Eu tenho que ler os outros itens para fazer justamente a comparação com o item A. Mas aparentemente o item A aqui para mim tá bom. Vou para o item B. A criação dos aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo. Olha só. Será que eu vou reaproveitar essa matéria orgânica, galera, lá jogada no lixo? Né? Essa matéria orgânica é muita coisa, então eu não vou fazer esse reaproveitamento, tá bom, galera? Embora que tenha lá o tratamento do chorume, mas esse tratamento ele não vai ser para uma outra finalidade, não. Justamente o chorume é tratado simplesmente para ele não contaminar lá o solo. Então, esse item B aqui realmente ele não é a ideia, tá? Não é a ideia lá do aterro sanitário. Então, o item C. A construção dos lixões envolve um custo mais elevado. Olha só. Os lixões têm um custo mais elevado do que a manutenção dos aterros sanitários. O que vocês acham? Será que o lixão é mais caro, galera? Aham. É isso, economicamente. Economicamente aqui não tem custo nenhum. Aqui o aterro sanitário, monetariamente, ele é mais caro, né, do que os lixões. Então, não tá certo. Entender? Nos lixões não há possibilidade de separação de matéria para o reaproveitamento e reciclagem. E aí, o que vocês acham? Ó, aham. Mas se você for ver aqui, ó, o questionário, esse item ele não tá errado, né? O item D, ó, se você for ver, ele não tá errado. Mas o que ele fala lá na pergunta? Ó, a medida apontada no texto é necessária por quê? Será que essa medida aqui da lei ela está relacionada justamente porque lá nos lixões não há possibilidade de separação de material e reaproveitamento da reciclagem? Ou é devido à poluição causada pelo a redução da poluição lá nos lixões? O que vocês acham? O item A ou o item D? O que vocês acham que seria o mais correto? O item A, né? Eu não estou dizendo que o item D está falso, tá bom? Eu não estou dizendo que ele está falso, mas o item A ele está mais coerente aqui com o texto, entende? E o item E fala exatamente. Tem isso, tá bom no Enem? Às vezes tem itens, tem um item que ele contempla mais. Então, por isso que eu falo, viu lá, achou que tá certo? Beleza, deixa stand-by. Vai ler os outros para te fazer os comparativos, para te não se precipitar na hora de marcar, entendeu? Porque a galera tem isso na hora de fazer a prova. Pega o primeiro item, tá correto, marco logo, vou para outra questão. Mas é interessante fazer, né, esses comparativos, tá? Então, o item E fala assim: as áreas de lixões desativadas poderão ser imediatamente usadas para plantação. Faça isso não, né?
Está errado, ó, não pode fazer. Isso tem um tempo, né? Os lixões tem um... Como eu acho que foi a Raquel falou que o pessoal joga até material às vezes que não pode, né? Lixo biológico lá proveniente de hospitais, né? Então tem que ter um certo cuidado. Então o item A, ó, é o item mais correto, então é esse o item que deveríamos marcar lá na questão. Beleza, galera? Tranquilo? Oi. O item B fala assim: a criação dos aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo. Será que isso acontece? Eu tenho um aterro sanitário, quando eu crio o aterro sanitário, quando eu coloco a matéria orgânica, eu reaproveito essa matéria orgânica lá no aterro sanitário? E será que a lei foi feita justamente para isso? Que é uma outra pergunta também, né? Porque se tu for ver o comando da questão, que aí vocês têm sempre estar amarrado a esse comando da questão, ó, ele fala assim: a medida apontada no texto é necessária por quê? Que medida, né, está apontada no texto? Essa lei, né? Ó. Essa lei que é apontada aqui no texto, ela foi feita porque a criação dos aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo? Será que é isso? Ou se é o item A poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e tratamento do chorume. Entende? O item B, ó, ele não vai fazer o reaproveitamento lá da matéria orgânica, né? Vai formar o chorume e tal, vai fazer o tratamento e tal, mas não é o ponto principal, né? O ponto principal é justamente a redução da poluição. Você vai só trocar os lixões pelos aterros sanitários, por quê? Porque você vai reduzir drasticamente a questão da poluição, né? Você vai ter um controle melhor sobre esse lixo. Então, a lei ela vai abordar dessa forma, tá bom? Então, o item A é o item correto. Mais alguma dúvida, gente? Posso passar aqui para outras questões? Aqueles morros de lixo. Caroline, você está falando dos lixões? Eu acho que tem ali no Janguruçu tinha um, né? Até um lixão lá no Janguruçu. O aterro sanitário ele não é para ser assim, tá, Carolina? O aterro sanitário você cava, né, um local, faz impermeabilização do solo e você coloca o lixo dentro desses aterros, né? Ele não fica sobre o solo de forma alguma. O que fica sobre... Entendi, ó. Tem aqui o solo. Imagina aqui, ó. Tem um solo. Aí você vem aqui, ó, com a matéria e joga aqui em cima, né? O lixão aqui em cima. Aí fica aquele morro, né? Isso aqui não é aterro sanitário, tá? Isso aqui é lixões. Porque o material fica todo exposto, o ar aqui é tudo, né? O aterro sanitário, ele é diferente. Tu tem um solo, ó. Aí tu cava ele, tu escava ele. Aí tu faz uma impermeabilização aqui do solo, tá bom? Aí o lixo, ele não fica exposto ao ar, ele fica aqui dentro, ó. Ele fica dentro, ó. Tá bom? A grosso modo seria isso. Entende? Beleza. Então vamos lá. Ó, eu vou sair da química ambiental, foi para onde a gente iniciou, porque tinha mais questões, né? É um conteúdo teoricamente mais simples de trabalhar, porque envolve outras questões, né? Outras disciplinas também. E a gente vai abordar aqui os conteúdos que caíram na nossa prova, tá bom? Aí eu não separei ainda, porque a gente só está avaliando a prova de 2020. Depois eu vou pegar as outras provas e aí eu vou compactar os assuntos. Vão ser questões sequenciadas, tá? Então, eu trouxe essa questãozinha aqui, que é do primeiro ano, galera. Eu vou, inclusive, fazer uma prova com os meninos e vou colocar essa questão. Primeiro ano, que ele trabalha sobre densidade. Né?
densidade. Lembra lá da densidade, galera? A equaçãozinha, a densidade. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Massa dividido pelo volume, tá bom? Então, é isso a densidade. E a questão só queria essa equaçãozinha e um pouquinho de raciocínio. Perceba que é uma questão que tem um texto grandão aí, tem uma figura, né? A galera, quando vê essa questão, a galera já fica desesperada. Assim, professor, pô, eu não consigo fazer, né? Mas eu vou dar 3 minutinhos, tá? Como o texto é um pouco maior. 3 minutinhos para vocês desenvolverem o raciocínio e me dizer qual é a questão, tá? Qual é o item que vocês marcariam aí, beleza? Então, eu vou dar aqui, ó, 9h34, então 9h37, eu volto aqui e resolvo essa questão com vocês. Pode ser, galera? Entender. Vocês conseguiram criar o raciocínio? Minha pergunta inicial seria essa. Não o item em si, né? Mas vocês conseguiram... A Vitória colocou aqui o item D, o Lucas também. Vocês conseguiram criar o raciocínio da questão aqui? Tá, eu vou explicar aqui. Tá. Então, eu vou explicar aqui como é que seria o raciocínio da questão. Porque se cair uma ou outra, vocês desenrolam, tá? Ele fala assim, ó. As moedas despertam o interesse de colecionadores, né? Numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colonial pode ser bastante valiosa. Então tem aqui, não deu nenhum dado, né? Mas ele fala que tem que ser 100% cobre, beleza. O elevado valor gera necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda. Ah, beleza, ó. 100% cobre, você vai vender uma moeda, então para você pagar algo caro, você tem que validar se aquela moeda é realmente 100% cobre, né? Se ela é daquele período, enfim. Bem como a veracidade e sua composição. Beleza. Sabendo que a densidade do cobre metálico é aproximadamente 9 gramas vezes 10 centímetros cúbicos, né? Então a densidade do cobre, vou colocar aqui, ó, a densidade do cobre, ele vai ser 9 vezes, esse aqui, 9 gramas por centímetro cúbico. Então 9 gramas por ml, né? A ideia seria essa. Então essa aqui é a densidade da moeda, tá? Ela tem essa densidade. O investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas. Aí tá aqui as 4 moedas. Ele chamou de A, B, C e D, fabricadas supostamente 100% cobre. Olha só. Se essas moedas forem verdadeiras, qual é a densidade que ela tem que ter? 9 gramas por centímetro cúbico, beleza? Essa é a densidade que a moeda tem que ter. Porque se ela for 100%, tá aqui. O interessante aqui notar é que a densidade ela não depende da quantidade, da massa do material, né? A densidade ela é uma propriedade intrínseca, né? Então, se eu medir a densidade da água de 1 ml da água ou medir a densidade de 200 ml da água, o resultado vai ser o mesmo, não importa, beleza? Aí ele fala assim, ó, que ele vai adquirir essas 4 moedas, supostamente 100% cobre, e massas de 26, até coloca aqui, ó, o A vai ser 26, o B 27, o C 10 e o D 36, respectivamente, tá? Então, coloquei aqui a massa das moedas, ó, as moedas aqui A, B, C e D, coloquei aqui as massas dela. Aí ele vai lá. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente, olha só, sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. O que ele está fazendo aí? Ó? Perceba, galera, ele te deu a massa, ó, ele te deu a massa aqui, o M, e quando ele pega a proveta aqui e vai adicionando as moedas, consequentemente, ele vai te dar o quê? O volume. Olha que legal. Se eu tenho a massa e tenho o volume, né, eu consigo calcular a densidade.
E se a densidade for 9, então a moeda ela é 100% cobre. Então eu posso adquirir, pelo menos em termos de composição química, eu tenho certeza que ela vai ser de cobre. Beleza? Então, olha só. O que ele faz? Ó? Aproveita aqui, inicialmente, aproveita, se você for ver aqui a risca dela, ó, ela está bem aqui, entre 4 e 6. Então aproveita, sem nenhuma moeda, ela tem quantos ml? 5. E ele falou lá, 5 ml. Ele vai e coloca a moeda A. Quando ele coloca a moeda A, o volume ele passa para onde, galera? Ele vai ficar quanto? 7. Isso, vai ficar bem aqui em 7. Aí estava em 5, foi para 7. O que a gente consegue entender daí? Que aí que é legal. Qual é o volume dessa moeda A? Qual é o volume da moeda A? Vai ser justamente 2, que foi o deslocamento, né? Ó, quando eu coloco a moeda A, ela desloca aqui, ó. Ela desloca esse volume, que é a diferença de 7 menos 5. Se eu pego 7 menos 5, eu tenho um deslocamento aqui, ó, de 2 ml. Então tá aqui o volume da moeda A. Já descobri o volume da moeda A. Beleza? Entendeu esse raciocínio, galera? É importante entender esse raciocínio. Alguém tem dúvida sobre esse raciocínio aqui? Que a gente vai pegar ele para usar para os outros. Beleza. Então tô vendo que o pessoal tá ok. Algo que ele... é só analisar isso aqui, ó. A moeda B que ele colocou aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Tava em 7, né? Quando ele bota o B, ele vai para onde, ó? Para 10. Não é isso, ó? Qual é o volume, então, de B? 3. Beleza. A pessoa já tá dando resultado aí. Já eu chego lá, galera. Vamos com calma. O C. Qual é o volume de C? Ó, tava aqui e veio para cá. Qual é o volume de C? Quando ele coloca a moeda C. Esse é o de 10. Veio para onde agora? Para 12. Ó, ele saiu de 10 e foi para 12, né? Então o volume de C qual é? É 2, tá bom? Que eu faço sempre a diferença. Ele estava em 12, quando eu coloquei o D, ó, ele foi para quanto? Para 16. Então qual é o volume de D? 4. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, calcular a densidade. Para mim calcular a densidade, eu vou pegar a massa aqui, ó, e dividir pelo volume, né? Então, eu tenho uma massa dividido pelo volume. Todo mundo consegue entender isso? Eu vou fazer só uma, aí o resto a gente vai usar só o raciocínio, tá? Então vai ficar assim, ó, massa dividido pelo volume. Vou pegar da moeda A, tá? Densidade de A. A massa é 26, o volume é 2. 26 dividido por 2 é quanto, galera? 13, né? Ó. 13. Então a densidade aqui, ó, é 13. Então a densidade da moeda A, olha o raciocínio, a densidade da moeda A é 13. Só que ele falou que a densidade da moeda de cobre, 100% cobre, né, é quanto? 9. Então a moeda A, ela pode ser cobre 100%, galera? O que vocês acham? Vocês comprariam essa moeda aqui? Não, de forma alguma. Até essa moeda aqui já descarto ela. Não pode ser essa. Então vamos fazer o raciocínio agora. Para o item B, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume. 27 dividido por 3. Dá quanto? 9. Opa, o item B, ó. O B, a densidade é 9, então é cobre. C, 10 dividido por 2. A massa, né, que é 10 e o volume que é 2. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. E aí, vocês comprariam o C com essa densidade de 5? Não, né? Pega o D aqui, ó. 36 dividido por 4. 9, né? Então, ó, as moedas que tem a densidade do cobre é o B e o D, tá bom? E aonde tem isso lá, a galera já tinha resolvido a questão, ó. B e D, né? Que é o item D. Beleza?
Então, é uma questão que não é difícil, é uma questão teoricamente fácil, mas que exige um raciocínio, entendeu? Desse negócio aí dos volumes, para determinar o volume. E é um texto comprido, é um texto que é cansativo, que se você não sair marcando ele, que nem eu fiz aí, para você realmente saber o que ele está querendo, você se perde. Você está no primeiro parágrafo, chega no final, você, poxa, o que foi que ele falou lá no primeiro parágrafo? Entende? Então, quando for fazer a prova, galera, vai sublinhando, vai vendo, vai montando o raciocínio em cima da questão, vai tentando entender, interpretar o que ele está querendo. Depois que você entender o que ele está querendo, você monta um modelozinho para você fazer a questão. Porque não é uma questão difícil, né? De cálculo, não é difícil, mas para você pegar, extrair as informações, que é difícil, né? Demora um pouco para você entender como é que você vai extrair essas informações. Depois que extraiu as informações, ficou tranquilo, tranquilinho, deu para fazer a questão de boa, tá? Se cair uma outra questão parecida, vocês vão ser capazes de criar esse raciocínio que eu acabei de montar aqui com vocês. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas ainda nessa questão? A gente pode passar para outra. Beleza. Então, questão de química orgânica. Eu peço perdão para os meninos que estão aí, tá? Do segundo ano, que vocês não viram ainda química orgânica. Mas os meus queridos que estão aí do terceiro ano não podem perder essa questão. Se perder essa questão, dá um cascudo, né? Tá? Um minutinho só para fazer essa questão. Uma questão muito simples mesmo. Não tem o que pensar. Aí eu abordo já com os meninos aqui do segundo ano e falo um pouco sobre química orgânica para eles. E aí, galera, já finalizaram aí? Qual item que vocês marcam sem pressão, né? Ah, já foi. Mais algum item? A Vitória colocou o A. Rinaldo também acha que é o A. E aí? Tem mais gente aí do terceiro ano. Tá, a galera tá indo no A aqui. Ah, beleza. O pessoal é corporativista, velho. Todo mundo vamos chutar aqui e deixa. Beleza, galera. Vocês estão. Você não conta, já foi? Tá, mas é o item A mesmo, tá bom? É o item A. O item D fala da 4, não. Vamos aqui no item A. E eu vou explicar o porquê, tá bom? Então o pessoal já conseguiu, né? Depois de uma pressãozinha, mas deu certo, ó. Então, assim, um microempresário de ramo cosmético, as meninas lá da estética, utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosa, tá? O principal componente do óleo de rosas tem cadeias poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Pronto, ele te deu a característica do óleo essencial, né? O óleo que tem lá a fragrância das rosas, tá? Primeira coisa, o que é um poliinsaturado, galera? O que é poliinsaturado? Esse termo poli aqui quer dizer o quê? Esse prefixo poli. Opa, poli não é pequeno. Muitos, né? Vários, muitos, né? Múltiplos. Tá. Poli quer dizer muitos. Insaturado, galera. O que é insaturado? Lembra lá o pessoal do terceiro ano. Insaturação. Está relacionado a ligações duplas ou triplas. Perfeito. Ligações duplas ou ligações triplas. Então, eu tenho que ter uma cadeia carbônica que tenha muitas ligações duplas. Então, eu vou vir para a primeira aqui. Ó. Quando eu analiso a primeira, tem duas ligações duplas, beleza. Aqui só tem uma ligação dupla. Então, ele não é poli, né? Ele é monoinsaturado, só tem uma. A terceira, ó, então já cancelo aqui a segunda. A terceira não tem ligação dupla, cancelo.
A quarta, sim, ó, tem esse ciclozinho aqui no meio, né, que é o benzeno, que é as ligações duplas alternadas. Beleza, pode ser. O 5 também pode ser, ó, tem duas ligações duplas. Então, já cancelei aqui de cara o 2 e o 3. Aí depois, ele fala aqui para mim, ó, hidroxila em carbono terminal. O que é hidroxila, galera? Lembra lá do grupo hidroxila? É o OH. Beleza. Carbono terminal quer dizer um carbono que fica na extremidade da cadeia. Entende? Então, eu vou vir aqui analisar as hidroxilas. Perguntinha aqui, perguntinha. Isso aqui é uma hidroxila? Não, isso aqui não é hidroxila, né? Na verdade, aqui é uma isso aqui é uma carbonila, né? A carbonila, que aqui é uma função do alceno, que é esse aqui, ó. Tá? Na verdade, ela é a simplificação do alceno aqui, ó. Beleza? Então, aquela estrutura eu estou redesenhando ela aqui, ó. Então, aqui não tem uma hidroxila, tá? Então, o quinto aqui vai embora. Hidroxila, eu tenho aqui no 4, eu tenho no 1. Aí só que ele fala a outra, carbono terminal. Olha só. Essa hidroxila que está no carbono terminal, galera. O terceiro, essa hidroxila está no carbono terminal? O que vocês acham? Não, aqui é um carbono secundário, né? Ele não está nem na extremidade, ele está no meio... Oh, perdão, né? Aqui não, é aqui, ó. O 4, né? O 3 a gente já tinha ido embora. Esse hidroxilo aqui, ó, esse carbono é um carbono secundário, ele não está na extremidade da molécula. Então ele não é um carbono terminal. Os carbonos terminais são esses aqui, ó, esses três. Aqui sim, ó, aqui no 1 eu tenho um carbono terminal ligado à hidroxila. Ele é poliinsaturado, tem hidroxila e está no carbono terminal. Então a galera aí resolveu, ó, é o item, a primeira substância, que é o item A, tá bom? Essa aqui seria o item correto. Entende? Pessoal do segundo ano, vocês vão ver isso, galera, tá? Não é difícil. Perceba aí que não é difícil. Você vê essas moléculas aí, a galera, ah, que coisa. Pensa que é difícil e tal, pula já a questão. Não é. Coisa simples, né? Deu para desenrolar aí de boa a questão. Dúvida, gente? Dúvida aí? Alguma dúvida em relação a essa questão? A quarta, tá. Vou pegar aqui a borracha, vou explicar porque não é a quarta. Vou pagar aqui, vou explicar. Única coisa que ele restringe aqui, ó, poliinsaturada, ok, né? Ela é poliinsaturada, porque a gente viu lá que tem as ligações duplas aqui, tá ok. Hidroxila, bem aqui, ó, ok. O que não tá condizente é quando ele fala que é um carbono terminal. Esse carbono que está bem aqui, ligado à hidroxila, ele não é terminal. Professor, o que é um carbono terminal, então? Defina aí para mim o que é um carbono terminal. Carbono terminal, como ele fala, ele fica no término da molécula, ou então ele fica nas extremidades da molécula. Extremidades da molécula, tá bom? É um carbono terminal. Então, vamos apontar aqui quais são os carbonos terminais que essa molécula tem, ó. Esse aqui, ó, é um carbono terminal. Esse aqui é um carbono terminal. E esse aqui é um carbono terminal. Analise, ó. Essa hidroxila, ela não está ligada a um carbono terminal. Beleza? Como ela não está ligada a um carbono terminal, então o item 4 ele não pode ser devido a isso. Tranquilo? Beleza, consegui te responder então, né? Então, vou passar aqui para outra questão. Ah, essa aqui é boa. Separação de substâncias, né? Primeiro ano. Então, 2 minutinhos para vocês resolverem aí. Primeiro ano, ó. Caindo em peso aqui. E aí, qual item que vocês marcariam, galera? Acho que deu tempo já, não? Deixa eu ver aqui já. O item é, né? O item é que a galera tá colocando.
A galera foi firme aqui no item E. O Marlon colocou C ou E, né? Mas vou colocar aqui o item C também. O pessoal tá indo aqui no item E mesmo. O Rinaldo não faz ideia. O Jorge colocou o item D. Teve uma diversificação aqui. É bom que a gente discute os itens. Beleza, vamos ver aqui. Ó. Ele fala assim: em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Beleza, então a ideia do cara lá é pegar um resíduo e não liberar diretamente no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água, tá? Aí considere os dados do acetato de etila. Então ele te dá algumas informações aqui. Baixa solubilidade em água. Ou seja, ele não é solúvel em água, ele não é emissível em água, né? Como se fosse o óleo e a água, né? Tem polaridade diferente, então eles não se misturam. Massa específica. A massa específica está relacionada à densidade, tá? A densidade dele, ó, é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, ele tem uma densidade que a gente já sabe menor do que a da água, tá bom? Temperatura de fusão, quando ele sai do estado sólido e passa para o estado líquido, de menos 83 graus Celsius. Pressão de vapor maior que a da água. A pressão de vapor dele maior do que a da água. Consequentemente, né, ele tem algumas propriedades aí bem diferentes. Né? A gente já viu lá o que é a pressão de vapor, né? Propriedades coligativas, né? Aí ele fala assim: a fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, então você tem que tratar o resíduo e recuperar o acetato de etila, o técnico deve. Primeiro, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Opa, evaporar. Será que ele consegue separar o acetato de etila da água, aquecendo lá, evaporando? Olha, a pressão de vapor do acetato é maior do que a da água. Opa, oi? Desculpa, interrompi. Beleza. Exatamente. Evaporar, você não recupera o teu material de volta. E ele quer que recupere. Então, não pode ser, tá bom? Essa técnica, eu não poderia utilizar ela. Devido justamente a isso. O item B. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Olha só isso, galera. O acetato de etila e a água, a temperatura ambiente, os dois estão no estado líquido, tá bom? E o filtro, ele é utilizado quando tem uma substância no estado sólido mais uma no estado líquido, tá bom? O filtro ele não é capaz de reter a mistura dos líquidos, que as partículas elas são muito pequenas. Então elas vão passar pelo filtro, pelo funil sem nenhum problema, tá bom? Então, não é a alternativa correta fazer a filtração. Tá bem que o pessoal não utilizou essa também, né? Ó, filtrar está fora de cogitação. O item C. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Destilação simples. Vamos lá. Quem é que lembra ó, da destilação simples? Eu tenho aqui ó, um balão, tá? Aí tem uma mistura. Aí eu tenho um sistema, né? Um condensadorzinho aqui. E aqui eu tenho uma coleta do material, né? Mais ou menos assim. Eu coleto o material aqui do outro lado, né? Tenho como se estivesse ligado aqui. Aqui eu tenho um sistema de condensação. E aqui eu coloco o balãozinho aqui ó, numa manta aquecedora para coletar o material aqui. Então, se eu tenho uma mistura aqui dentro, tá? Tem uma mistura aqui dentro, eu posso separar essa mistura, tá? Se elas apresentar ponto de ebulição, né, diferentes, tem uma certa margem, tipo, eu consigo separar, né, as duas misturas dessa forma, porque a que tem um ponto de ebulição
menor, ela evapora, vem aqui os gases. Aqui, como eu tenho um condensador, eu tenho uma troca térmica, ela volta a ser líquida, então ela se despeja aqui dentro. Então, a limitação dessa técnica, ela está relacionada ao ponto de ebulição, tá? Então, eu tenho que ter alguns cuidados aí, tá? Primeiro, né? Eu consigo fazer esse procedimento, realizar a destilação simples desse material? Primeira coisa, eu tenho que saber o ponto de ebulição. Eu tenho um ponto de ebulição do acetato aí, galera? Ele me deu o ponto de ebulição do acetato? Não, ele me deu o ponto de fusão, né? Ele diz que a pressão de vapor é maior do que a da água, mas é uma informação não quantitativa, mas qualitativa, né? Eu não tenho muita noção aqui. Então, será que eu ia arriscar essa técnica? Será que seria interessante arriscar essa técnica? Porque se o ponto de ebulição for muito próximo, eu vou estar extraindo água e acetato aqui ao mesmo tempo. Então, assim, eu colocaria aqui um ponto de interrogação nessa técnica, tá bom? Porque eu não tenho as informações, todas as informações possíveis para fazer esse procedimento. Então, é preferível você botar um ponto de interrogação e analisar as outras técnicas, ver se as outras seriam mais interessantes para fazer, tá? Veja bem, eu não estou descartando ela, tá? Eu estou deixando aí em stand-by. Vou avaliar as outras. O item dele fala assim, ó, proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Lembra lá da centrifugação? Eu acho que a turma de vocês chegou a ver, né? Aquela centrífuga lá que eu tinha no laboratório, que ela começa a girar. Tem aqui uma rotação. Ela tem uns tubinhos que ficavam pendurados, né? Em lados opostos aqui com o material. E esse material lá ficava girando. O desenho tá horrível, desculpa. Ficava girando lá, né? O pessoal faz para fazer exame de sangue e tal. Será que essa técnica pode ser utilizada, galera, para fazer essa separação? O tubinho é esse, né? Ó, o tubo é esse. Aí se eu botar lá a rotação, eu vou ter água na parte superior aqui, ó, por causa que ela tem uma densidade. Opa! A água ela tem uma densidade maior, então que é 1, né? Então a água não fica aqui não. O que fica na parte superior vai ser o acetato. Aqui vai ficar acetato, a densidade é 0,9, então acetato fica aqui na parte de cima e a água fica na parte inferior porque a densidade dela é igual a 1. Beleza, eu consigo até fazer uma certa separação com a centrífuga. Mas eu consigo separar aqui esse material desse aqui, como eu for retirar os dois, através daqueles tubozinhos lá que tinha. Será que eu tenho como retirar um do outro aqui? Se eu for derramar, será que a mistura aqui não vai se misturar novamente na hora que eu for coletar esse material? Né? Eu consigo fazer a separação, mas para fazer assim, eu consigo distinguir os dois, mas para fazer a separação é complicado devido a esse tubo, né? Esse tubo ele não permite fazer isso. Então, não seria, tá? Não poderia utilizar aqui a centrifugação para isso. O item ele faz assim, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Processo de decantação, funilzinho de separação. É mais ou menos assim, um funil de separação. Opa! Tá meio feio aqui. Eu mostrei isso aqui também para vocês. O funil de separação. Aí tinha uma torneirinha aqui, ó. Que você controla a vazão, né? E você tem um recipiente aqui embaixo. Então, se eu tenho um material aqui, ó. Eu tenho aqui ó, a parte de cima, vamos supor. Deixo decantar e separo o acetato da água, que eles não se misturam. Tem um acetato aqui na parte de cima. E eu tenho a água aqui na parte inferior. Então, se eu colocar um recipientezinho aqui, abrir a torneira, então a água é despejada todinha aqui, né, ó. E vai ficar na parte de cima somente o acetato. Aí eu consigo fazer a separação. Entende? Então a técnica aqui mais interessante para você utilizar seria o item E, tá? A decantação, né? Utilizando um funil de usando funil de separação. Beleza?
O Lucas, acho que fez lá, né, um trabalho. Aham, exatamente. Então, é como se fosse o óleo e a água, né? Você separa lá pelo funil de decantação, tá? É o chamado funil de decantação. Ok. Funil de decantação. Tranquilo, galera? Essa técnica aqui, tudo bem com vocês? Entendi. Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Opa! É, a gente fez. Hum, massa, legal, show de bola. Beleza, galera. Olha só. A última questão que a gente vai resolver aqui, ela vai pegar um pouco de tempo, tá? Então eu vou resolver ela com vocês, essa questão. É uma questão que eu considero uma questão difícil, assim, difícil, moderado, tá? Porque existe cálculo de vocês. E a gente vai relembrar algumas coisas aqui. Ele fala assim, ó, a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, a gente dá aí a forma molecular da sacarose, né, ó, que é essa aqui, ó. Então vou até colocar aqui os dados. Forma aqui os dados. Sacarose. Ele vai ter uma forma molecular C12H22O11. Beleza? Foram dissolvidos 71 gramas de sacarose em 500 ml de água. Então ele preparou uma solução. Ele pegou a massa aí da sacarose, ó, que é 171 gramas, e dissolveu aqui no volume de 500 ml. Observou que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos químicos, ele dá aqui as massas molares, respectivamente. E ele pergunta, ó, qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Aí ele quer saber qual é a concentração final. E ele me informa que observou-se que a cada 100 minutos, aqui é interessante, ó, de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Para cada 100 minutos ela é reduzida pela metade. Qualquer que fosse o momento escolhido. Tá? Então, eu vou já trabalhar isso aqui com vocês. Vou me concentrar nisso aqui, ó, com vocês. Tá? Inicialmente. Vou pegar aqui e colocar concentração. A gente vai primeiro iniciar fazendo o quê? A gente tem que determinar a concentração inicial. Depois, a gente tem que determinar a concentração final. Concentração inicial. Ele vai iniciar com a concentração X de sacarose. Ao longo do tempo, essa concentração ela vai ser consumida, né? A cada 100 minutos, essa concentração ela vai cair à metade. Então, foram 400 minutos. Então, houve isso, de cara a gente consegue perceber que houve 4 decaimentos, né? Que se a cada 100 minutos a cai pela metade, então houve 4 decaimentos pela metade. E a gente consegue calcular aí a concentração final. Beleza? O primeiro raciocínio era esse. Então a gente tem que calcular aqui a concentração dessa solução, a concentração inicial. Concentração em quantidade de matéria, tá bom? Qual é a equação de concentração em quantidade de matéria, galera? Vou colocar aqui, ó. Primeira coisa,
determinar a concentração em quantidade de matéria, que nada é mol por litro, né? Concentração, vocês lembram lá? A concentração é massa dividido pela massa molar multiplicado pelo volume, tá? Esse volume obrigatoriamente aí tem que estar em litros, beleza? Se você analisar aqui os dados, ele te informa aqui, ó, a massa, ele te informa aqui o volume, beleza? Ele não te informa a massa molar da sacarose, mas a massa molar da sacarose ele te dá as informações assim, ó, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Ele te dá os pesos atômicos de cada um, ó. Bem aqui ele te informa. Ó. O hidrogênio é 1, carbono 12 e o oxigênio 16. Então tu vai calcular essa massa molar. Tu vai vir aqui, ó, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Aí tu vai ver as quantidades, ó. Carbono eu tenho 12, oxigênio eu tenho 11 e, aliás, o hidrogênio eu tenho 22, perdão. Deixa eu apagar aqui, ó. O hidrogênio aqui são 22 e o oxigênio são 11, tá aqui, ó. Eu vou multiplicar esses valores aqui, tá? Depois vou somar eles e determinar a massa molar da sacarose. 12 vezes 12, galera, dá quanto? Faz aí pra mim. Eu faço esse aqui do hidrogênio, ó. 144. 16 vezes 11. 12 vezes 12. 144, ok. 1 vezes 22, 22. 16 vezes 11. Dá 176. É isso? Tá. Soma esses valores, dá 342, somando esses valores aqui. Ah, 144, 22 e 176. Soma isso aí. Dá 300 e alguma coisa. 340 e... 342. Exatamente. Já fez aqui, ó. 300 e... o resultado é esse, 342. Ou seja, a massa molar da sacarose é 342, tá bom? Gramas barra mol. Então, essa é a unidade, tá? Dá 342 é a massa molar aqui da sacarose. Então, com isso, a gente pode substituir nessa equação para encontrar a concentração inicial, beleza? Então, eu venho aqui, ó, eu vou fazer os cálculos, ó. Concentração inicial vai ser a massa que ele me deu aqui, ó, 171, multiplicado aqui, ó, dividido pela massa molar, que é 342, multiplicado pelo volume, tem 100 litros. Aqui tem ml, né? 500 ml eu tenho que transformar para litros. Então, 500 ml dá quanto em litros? Só dividir por 1000, né? Que vai dar aqui, ó, 0,5 litros. Então, 0,5. Beleza? Então, esse aqui é o cálculo que a gente vai ter que fazer. Então, continuando aqui, galera. Continuando aqui, ó. Concentração inicial. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai ser melhor. Todo mundo entendeu até onde eu cheguei aqui? Como que a gente chegou? Só pra mim... Eu só estou aplicando a equação, tá? Olha aqui o pulo do gato, tá? O pessoal vê assim, professor, como é que eu vou fazer esses cálculos aí, tá? Tá muito difícil e tal. Mas eu pego aqui, ó, 342 e eu verifico que 342 multiplicado por 0,5 é a metade de 342, não é isso? Ó? Qualquer número multiplicado por 0,5 é a metade dele. A metade de 342 é quanto, galera? 171, né?
171, beleza. Olha que legal então, ó. Então vai ficar 171 aqui em cima. O resultado disso aqui também é 171. 171 dividido por 171 dá quanto? 1, né? Então, resolvi a primeira parte da minha questão. Então, é 1 mol por litro. A concentração inicial ó, é 1 mol por litro. Então, quando eu preparo aqui a minha solução, eu chego, né, que a concentração é 1 mol por litro. Só que ele não quer a concentração inicial, ele quer a concentração final. Entende? Aí eu vou criar um raciocínio aqui com vocês. Ele me fala que a cada 100 minutos cai pela metade, né? Então, tá 1, passou 100 minutos aqui, ó. Passou 100 minutos. Vai cair pela metade, tá? Qual é a metade de 1? Qual é a metade de 1, galera? 0,50, né? Ou 0,5, tanto faz. Mol por litro. Aí, beleza. Passou mais 100 minutos. Caiu pela metade de novo. Vai dar quanto a metade de 0,5? 0,25 mol por litro. Aí já passou 200 minutos, né? Passou mais 100 minutos aqui, ó. Mais 100 minutos. Caiu pela metade de novo. A metade aí de 0,25 é 0, quanto? 12, esse aqui, né, ó? Opa, não. É. 0,125. Concorda comigo? Faz a divisão aí. Aí já foram aqui, ó, 300 minutos, né? Só que ele falou que é quantos minutos? 400 minutos. Tá aqui, ó. Então tu pega aqui mais 100 minutos. Aí vai cair pela metade disso aqui. Se tu fazer a divisão na metade disso aí, galera, vai dar exatamente 0,0625. Opa! Eu botei um 0 a mais, então. Botei um 0 a mais aqui. Perdão. Esse aqui, ó. Né? Essa vírgula aqui tá errado de novo aqui. Vou botar a vírgula no canto certo ali. Então, esse aqui é a concentração, ó. 0,0625 mol barra litro. Então, vou colocar aqui a concentração final, né, após os 400 minutos, é 0,0625 mol por litro de sacarose. Essa aqui é a concentração final. Aí você vai olhar assim, professor, mas não tem, né? Esse resultado aí. Por que não tem? Porque ele está indo na notação científica, né? Então você tem que transformar lá na base 10. E é fácil transformar isso na base 10, né? Você vai pegar aqui, ó. Vai fazer o que, ó? Você vai andar aqui bem para cá, ó. Você vai andar para esse número. Tem que ficar entre 0, aliás, entre 1 e 9, né? O valor tem que ficar entre 1 e 9. Então vai ficar aqui em 6, ó. Então eu vou andar duas casas, ó. Uma, duas casas. Aí botar a vírgula aqui, ó. Então vai ficar 6,25, 10. Como eu andei duas casas aqui para a direita, então o sinal fica negativo, menos 2 mol barra litros. Então, o item B seria o item correto, tá bom? Então, esse aí seria o item B. Tem como a gente fazer também uma outra forma sem fazer isso aqui, que é muito trabalhoso, né? Tem outras formas de fazer, mas eu vou inicialmente deixar dessa forma aí, tá? Porque depois a gente fala sobre tempo de meia-vida. Na verdade, é uma definição bem simples de tempo de meia-vida.
Que aí a equação seria essa aqui, ó. Concentração final seria a concentração inicial dividido pelo seria 2 elevado aqui, ó, o tempo de meia-vida, a quantidade de tempo de meia-vida. Aí eu consigo definir essa equaçãozinha aqui. Eu poderia até definir com vocês, mas eu não acho que vale a pena fazer isso agora. Deixa eu ver aqui se tem algum recurso aqui que me permita. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho. Ele não tem aqui, a não ser que eu fosse criar uma outra aba aqui para trabalhar isso. Mas a gente vai trabalhar, quando chegar lá em cinética, ou também em radioatividade, a gente vai falar sobre tempo de meia-vida, que foi o que a gente acabou de ver aqui, tá? Aí eu demonstro essa equação. Aqui, como é só 4 passos, eu achei mais didático fazer dessa forma, mas a gente pode utilizar essa equação. E para usar essa equaçãozinha aqui, aí eu ia falar sobre o tempo de meia-vida, mas aí ia demorar bastante. Então eu acho mais interessante trabalhar dessa forma aqui. E eu acho que ficaria mais compreensível nesse momento, tá? Como a gente só está resolvendo a questão, então o item B aí seria o item correto. Tudo bem, galera? Tranquilo? É uma questão mais trabalhosa, né? Essa aqui tinha mais cálculos e tal. Mas são poucas que são assim. Eu vou só finalizar, tá? Só finalizar aqui a última questão, que é uma rápida aqui, que ele fala assim, ó. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimo de milímetros, como a utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menor quantidade de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Tá? Então vai haver um aumento da reação química e processos catalíticos, né? Aí ele vai falar aqui que as partículas são muito pequenas, beleza. Aí ele fala assim, ó, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de alta pressão, alta temperatura, excesso de reagente, maior superfície de contato, elevada energia de ativação. Aí, só para relembrar alguma coisa aqui, a galera já veio aqui no item N de ativação, mas vou colocar aqui cinética, né? Cinética química. O pessoal do segundo ano não viu ainda a parte de cinética química, mas o pessoal do terceiro já viu, né? Que são os fatores que afetam a cinética química, né? A velocidade das reações químicas. Aí entre eles tinha lá os reagentes, né? Quando você aumenta a concentração do reagente, você aumenta a velocidade. Aí você tinha um outro fator, a temperatura, tá? A temperatura vai afetar a velocidade da reação química. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação química. Aí você também a gente viu que os catalisadores, né? Os catalisadores, eles vão diminuir a energia de ativação, então consequentemente a maior velocidade das reações químicas. E tinha uma parada chamada aqui, ó, de superfície de contato. Lembra lá que eu usei até a batata como exemplo? Tipo, vai cozinhar uma batata inteira ou ela de cortada? A batata cortada, ela vai cozinhar mais rápido porque ela vai ter uma maior superfície de contato, né? A parte interna dela vai facilitar, né, que entre em contato com o calor, consequentemente a velocidade de cozimento dela vai ser maior. E é justamente isso, viu, Giovana? O item D. Porque quando ele fala assim, ó, a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos na ordem muito pequena, milionésimo de milímetros. Então, a nanotecnologia tem partículas muito pequenas, então tu tem uma área ativa muito grande, né?
como na utilização de nanomateriais catalíticos. Os materiais catalíticos, que ele está falando, nanomateriais catalíticos, esse termo nano quer dizer pequeno. Então tu tem vários catalisadores com uma superfície, né, uma área de contato muito grande. Quando tu tem um material com área de contato, uma superfície de contato muito grande, tu aumenta a velocidade da reação química, tá? Aí quando botou assim, maior superfície de contato, né? Então vai ser esse aqui, na verdade, ó, o item D. Aí você pode me questionar, professor, por que não é o item E, né? Energia de ativação. Porque a energia de ativação, galera, o catalisador ele vai diminuir essa energia de ativação aqui, beleza? Mas a questão é que se eu pegar um catalisador com uma área menor, pegar vários catalisadores e pegar aquele catalisador com área menor, que é uma reação heterogênea, aquele com área menor ele vai ter uma maior superfície de contato e, consequentemente, uma maior velocidade de reação química, tá bom? O item correto aqui é o item D. Vocês me perdoem, eu apressei aqui um pouco, devido ao horário, tá? Eu vou trazer aulas específicas sobre esses conteúdos, tá bom? Para a gente pegar eles e conseguir fazer todo o estudo, né, do que a gente realmente precisa para fazer essas provas. Mas o item aí é o item D, galera, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhes, já são 10h35, então a gente ia se prolongar muito aí. Mas é isso. Deu para aproveitar hoje, galera, deu para aproveitar as aulas, a aula, né, o conteúdo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. As outras aulas agora, tá, que a gente pegou aqui a prova de 2020, né, algumas questões, viu como é que é, né? Não são todas as questões difíceis, na verdade, são poucas questões difíceis, a maioria são questões fáceis, né? E agora, nas outras aulas, a gente vai se concentrar em pegar tópicos, conteúdos, aí eu pego o conteúdo das últimas provas, né? Vou tentar levantar esse material com vocês e a gente responde essas questões e vê o que realmente está caindo em cima daquelas questões, tá? A gente vai se concentrar mais dessa forma e aí eu faço um resumo do conteúdo, a parte, que a gente vai ter um tempo maior aí e aí eu acho que dá certo, tá bom? A gente aproveita mais. Então, meus amores, agradeço a presença de vocês. Sábadozinho, né? O pessoal geralmente tem outros afazeres, mas o pessoal veio aqui, se comprometeu, tá aqui presente. Fico feliz, tá? Então, é isso. Então, até a próxima. Tenham um bom final de semana, né? Aproveitem aí o final de semana de vocês. E abraço. Tchau, gente. Valeu.